Caríssimos irmãos e irmãs, é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para partilharmos com você e com sua família a palavra de Deus. Hoje, dia 8 de fevereiro, estamos aí na terça-feira da quinta semana do tempo comum. Hoje, dia de São Jerônimo Emiliano. Então, hoje temos a alegria de partilharmos com você o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles via que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isso é, sem as teres lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me preste, pois as doutrinas que ensina são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de agradar às vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vos poderei receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziai a palavra de Deus com a tradição que vos transmiti. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus desmascara o que está por detrás de certas práticas apresentadas como religiosas. E toma um exemplo concreto referente ao quarto mandamento. Corban era o voto pelo qual uma pessoa consagrava a Deus os próprios bens, tornando-os intocáveis e reservados ao tesouro do templo. Aparentemente, Deus era louvado, mas, na realidade, os pais ficavam privados de sustento necessário, enquanto o templo e os sacerdotes ficavam ainda mais ricos. A intenção dos mestres da lei e dos fariseus, vindo de Jerusalém, era descobrir-se se, na formação dada por Jesus a seus discípulos, ele os incitava à não observância da lei. Então, a fama do mestre havia chegado à capital, onde se punha que a prática da religião fosse irrepreensível. Pelo que se dizia dele, parecia que seu ensinamento não se enquadrasse nos padrões religiosos da época e suas orientações rompia com o sistema religioso estabelecido. Caríssimo irmão, caríssima irmã, amadas famílias, Jesus hoje está falando para todos nós que colocamos as regras e os preceitos humanos acima dos ensinamentos da palavra de Deus. O mandamento de Deus é o amor, e Jesus veio nos ensinar a amar com o mesmo amor que o Pai nos ama. Os nossos gestos, as nossas expressões, as nossas reações, as nossas obras de misericórdia, o nosso comportamento deve ser pautado pelo amor de Deus. Se assim não fizermos, se apenas o dissemos e não concretizamos através da oferta do nosso coração,
De nada valerão as nossas ofertas exteriores, os ritos, as convenções, as práticas corriqueiras que seguem apenas o manual de instrução do mundo. Caros irmãos e irmãs, seguir a tradição dos homens é andar conforme a onda do mundo, até no que ofertamos a Deus. Quando deixamos de lado a nossa obrigação de filhos e filhas para com a nossa família, quando deixamos de lado a nossa obrigação de pai e mãe que necessita de nós e queremos assim impressionar os outros com o valor que ofertamos a Deus, nós estamos infringindo o quarto mandamento que nos manda honrar pai e mãe. Não podemos nos desviar nem confundir as nossas oferendas. Uma coisa que nós devemos ao nosso próximo, outra coisa é o que devemos a Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, os mandamentos que nos foram dados para iluminar o nosso caminho, a fim de que possamos chegar ao porto seguro. Essa é a finalidade dos mandamentos de Deus. Iluminar o nosso caminho para que possamos chegar a esse porto seguro. Se nós estamos assim, substituindo as orientações de Deus para seguir as formalidades do mundo ou aos maus desejos da nossa humanidade decaída, fazemos com que as nossas atitudes falsas nos desviem do verdadeiro caminho. E com certeza também estamos perdendo a grande oportunidade de construir uma morada no céu, que é o nosso lugar, o nosso destino final. Mesmo que hoje as nossas incoerências, hipocrisias não sejam literalmente o lavar as mãos, nem tampouco o tomar banho, a maneira de lavar copos, nós encontramos um verdadeiro sentido no que Jesus nos fala aqui. Por isso, caros irmãos e irmãs, precisamos refletir nas palavras deste evangelho. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ainda, não adianta o culto que me empresta, pois as doutrinas que ensina são preceitos humanos. E Jesus continua: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus vai mais além: vós fazeis muitas outras coisas como essa. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, reflita nesse dia de hoje. Será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa vida? Tem alguma coisa a ver com as nossas ações diárias? Será que nós estamos colocando as regras humanas à frente do mandamento de Deus? Como você louva a Deus? Você faz esse momento de louvor verdadeiramente a Deus? Você faz de coração? Você presta atenção nas suas palavras? Você tem deixado de ajudar a seu pai, a sua mãe, porque está ajudando na igreja ou na comunidade? Caros irmãos e irmãs, você tem sido fiel ao dízimo? Você sabe distinguir e dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? A quem você acha que deve dar prioridade? Reflita nesse dia de hoje. E peço ao Pai para nos colocarmos no caminho da verdadeira piedade, a qual nos leva a estar em perfeita sintonia contigo, em sintonia com o Pai, realizando aquilo que de fato é do agrado de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, uma terça-feira repleta da graça de Deus, que desça sobre vocês, sobre nós, sobre toda a sua família, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.